Como que você sente que é o impacto da dislexia na sua vida, se você for disléxico, ou na vida do seu filho, se você for mãe ou pai de disléxico? Responder essa pergunta depende muito da seriedade, da gravidade da dislexia, bem como se o disléxico tem ou não uma rede de apoio para ajudá-lo nas necessidades. Aqui agora, nesse vídeo, eu vou mostrar para você algumas maneiras de como a dislexia pode trazer desafios para o dia a dia de quem tem ela. Se esse é um assunto importante para você, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal Dyslexia Club. Clicar em gostei e também ativar o sininho para receber as notificações. Que a dislexia causa prejuízos na leitura e na escrita, isso todo mundo já sabe, então não vou me deter nesses pontos, tá? Eu vou para coisas além de leitura e escrita. Fechado? Primeira coisa, prejuízo na lembrança de palavras. Pessoas que têm dislexia podem enfrentar alguns lapsos na hora que tentam lembrar palavras importantes. Esses lapsos podem ser muito mais frequentes e muito mais desagradáveis quando a gente fala de dislexia. Por exemplo, numa apresentação, por exemplo, num bate-papo entre amigos na escola, o disléxico quer falar uma cena legal de um filme, uma cena legal de uma série, ou de um fato legal que aconteceu e foge a palavra que ele quer dizer, e os amigos aproveitam essa situação para tirar sarro. Aí aquilo que já estava ruim fica ainda pior, ele não consegue falar a palavra, não consegue lembrar a palavra, fica ansioso. Isso a gente está falando uma realidade de escola. Agora tenta imaginar um adulto disléxico em uma entrevista de emprego, em uma apresentação importante no trabalho. Ele se preparou a semana toda, se preparou com antecedência, mas em um momento pontual, na hora de responder algo importante, de dar uma informação, trazer um dado, trazer uma análise, faltou aquela palavra importante, ou se confundiu na hora de falar, trocou uma palavra que não era para trocar, se confundiu em uma expressão e trouxe a sensação, trouxe a mensagem de que ele não se preparou tanto assim, o que não é verdade. Isso a gente está falando do contexto de mercado de trabalho, mas se a gente voltar em situações pregressas no cotidiano do disléxico, na hora que o disléxico vai escrever uma redação, uma dissertação, falta-lhe uma palavra, ele quer trazer uma ideia no texto, a ideia de uma palavra, mas ele não consegue simplesmente pensar nessa palavra. Ele fica pensando até conseguir transmitir a mensagem que ele quer passar no papel. E se o disléxico é mais novo, ele não consegue ainda fazer essa substituição rápida. Ele não tem tanto repertório assim, um repertório de vocabulário amplo para conseguir fazer uma substituição rápida, para conseguir desenvolver melhor a ideia. Isso é um grande desafio nos disléxicos mais novos. E em muitos adultos também. Segundo ponto, prejuízos no fator tempo. Tarefas aparentemente simples para a grande maioria das pessoas podem ser extremamente desafiadoras para os disléxicos e eles podem levar mais tempo para conseguir executar essas atividades. Como, por exemplo, endereçar um pacote que vai enviar pelo correio. Como, por exemplo, fazer uma compra online, que atire a primeira pedra o disléxico que não se confundiu com nome de ruas, CEP, endereço na hora de enviar alguma coisa ou na hora de comprar algo pela internet. Isso falando propriamente de adultos, mas trazendo para o contexto escolar, perguntas aparentemente simples, novamente, aparentemente simples para o restante das pessoas, podem ser muito complicadas para quem é disléxico. A lição de casa, que para a maioria dos colegas é feita de uma forma rápida, para o disléxico pode ser um grande problema. Aquelas 3 perguntinhas, aquelas 5 perguntinhas, aquelas 7 perguntinhas curtas de uma lição de casa, o disléxico acaba levando mais tempo. Pode levar mais tempo, melhor dizendo. Por que isso? Porque une 2 dificuldades que o disléxico tem. A dificuldade de interpretar o texto e a dificuldade de colocar a resposta no papel.
Se já numa prova comum, se o disléxico não tiver adaptação de mais tempo de prova, ele pode ter problema nessa prova, imagina na lição de casa. Eu lembro na época que eu tava no mestrado, eu sou disléxico e eu sobrevivi ao mestrado, tá? Mas na época do mestrado, eu lembro que para escrever um parágrafo após o outro, após o outro, após o outro, eu lembro que teve uma vez que eu levei quase uma tarde inteira para escrever uma página. E eu não usei chat GPT, tá? E ainda nessa parte de fator tempo para disléxicos na escola ou faculdade, na hora de responder uma pergunta, o disléxico leva assim mais tempo para entender a pergunta, para formular a resposta, para escrever a resposta e para revisar. Em algum desses pontos, o disléxico pode ter problema e acabar precisando de mais tempo. Eu lembro de uma vez, uns 10 anos atrás, eu estava participando de um processo seletivo para júnior de uma empresa e eu sabia as respostas, eu sabia como responder, mas eu não consegui terminar a tempo. Não deu certo. E se o disléxico não tiver uma certa resiliência nesse ponto, uma frustração, outra frustração, outra frustração, outra frustração acaba derrubando o disléxico de uma certa forma e ele acaba criando uma resistência, um grande bloqueio e tendo um grandioso medo de errar, porque ele acaba tendo receio de enfrentar novos desafios. Importante compreender, tanto família quanto escolas, instituições, que tudo na vida do disléxico leva mais tempo. Escrever leva mais tempo. Ler leva mais tempo. Destreza em soletração leva mais tempo. Memorizar e seguir direções também leva mais tempo. E esse medo de errar impossibilita uma evolução em quem é disléxico, impossibilita uma evolução no disléxico em si. Estudar o disléxico também no estudo leva mais tempo. Isto não tem nada a ver com preguiça. É apenas a forma diferente que o cérebro do disléxico funciona. Aproveitando, antes de continuar, se os estudos são um problema na vida, na sua vida, meu amigo com dislexia, ou na vida do seu filho disléxico, mamãe ou papai, eu gostaria de convidar vocês para participarem da comunidade Dyslexia Club. Comunidade Dyslexia Club é a nossa Netflix da dislexia. Aqui estão reunidas as melhores informações para ajudar disléxicos a aprenderem mais e estudarem melhor. Dentre os meus alunos estão reunidos tanto disléxicos adultos, mães e pais de disléxicos, professores, profissionais, fonos, psicólogos, psicopedagogos. Eles estão na comunidade para receber as melhores informações. Eles estão na comunidade para receberem as melhores informações para gerarem bons estímulos na vida dos disléxicos. Aqui você aprende como o cérebro do disléxico funciona e como tirar o melhor proveito dele. Técnicas visuais de estudo que potencializam a memorização dos disléxicos, estratégias de leitura para ajudar disléxicos a interpretarem melhor textos difíceis, estratégias de escrita para ajudar disléxicos a diminuírem os erros ortográficos, rotinas, como montar rotinas de estudos que sejam mais eficientes e menos cansativas para quem é disléxico. Além disso, provas adaptadas, como cobrar às escolas as provas adaptadas e também o que esperar dessas provas adaptadas. Tudo isso e muito mais você encontra aqui dentro, na comunidade Dyslexia Club. Para você participar, é só você ir no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Terceiro desafio da dislexia no dia a dia, sentimento de desorganização. É extremamente frustrante para uma pessoa com dislexia estar constantemente em dúvida se o que ouviu é realmente aquilo que ela ouviu, se aquilo que leu é o que realmente as palavras dizem. Porque bate aquele sentimento de dúvida. Será que eu entendi certo? Será que foi isso que os outros disseram para mim? Frases, palavras, direções podem ser extremamente confusas na mente de um disléxico. Quarto desafio no dia a dia, confusão mental. Confusão mental aqui eu não me refiro a nada sobre algum déficit cognitivo ou falta de inteligência, não é isso. Mas, nas vezes, na vida do disléxico, ele precisa processar tanta informação
tanta leitura, tanta coisa que precisa ser entendida e compreendida, que ele não consegue conectar todos os pontos daquilo que ele precisa processar de informação. O disléxico precisa constantemente fazer perguntas repetidas para conseguir entender coisas novamente aparentemente simples. E o nosso interlocutor acaba ficando um pouco pistola, bravo com a gente se a gente faz pergunta repetida. Quinto desafio no dia a dia: obstáculos com a memória, principalmente a memória de curto prazo. Aqui eu vou falar memória de curto prazo. Eu sei que o termo técnico é memória de trabalho, é memória operacional, mas aqui eu vou falar memória de curto prazo para todo mundo conseguir entender. Esse é um dos aspectos da dislexia emocionalmente mais dolorosos. Porque imagina o tanto que o disléxico sim se esforça, disléxico não é preguiçoso, o tanto que o disléxico sim se esforça, o tanto que o disléxico sim batalha, mas ele simplesmente não consegue lembrar. Ele não consegue lembrar, e o tanto de preconceito que as pessoas ao redor ficam falando, ficam pressionando, dizendo que ele não está se esforçando o suficiente. Isso é triste. Vamos trazer aqui situações reais. No mercado de trabalho, um adulto disléxico simplesmente não lembrar informações importantes do cliente, ou não lembrar o nome do cliente que ele já viu trocentas vezes. Imagine o quanto pode ser frustrante para um disléxico não lembrar a data do próprio aniversário, a data do aniversário dos parentes mais próximos, o próprio telefone para passar o WhatsApp para alguém. O adulto disléxico, de novo, não lembrar os dados da conta bancária para poder passar para o RH do novo emprego para ele receber o salário. Não lembrar as informações da matéria que ele acabou de estudar a semana toda para poder ir bem na prova. E novamente, se você está cansado, cansada de passar por esses desafios da dislexia envolvendo memória, se inscreva na comunidade Dyslexia Club que eu vou ajudar você a estudar do jeito certo. E aí, se identificou com alguma dessas 5 características? Alguma outra que eu não falei que você gostaria de compartilhar comigo? Escreva aqui nos comentários que eu leio todos eles. Eu sou o Professor Pipo, fundador do Dyslexia Club, e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.